fala em empresa familiar, nós estamos falando em praticamente 3 eixos. E quem trabalha numa empresa familiar tem que entender esses eixos. Porque cada montagem, cada fotografia significa um tipo de governança que você precisa, tá? Se você analisar a empresa ela passa pelo menos por quatro evoluções. Ele passa pela fase da fundação, da expansão, depois ela cresce tanto que ela começa a formalizar e depois ela entra na maturidade. Aqui ela já começa a pensar em outras formas de crescimento, fusão, aquisição, IPO e tudo. Esse é o negócio. Só que ao mesmo tempo que a empresa está crescendo, você tem uma família que está desenvolvendo, que ela está crescendo também. Então, você tem a família fundadora, depois você começa com alguns descendentes tomando conta, ou está querendo estar ali dentro, depois você já começa a ter conflitos entre essas pessoinhas dentro da empresa, e até ao ponto que você tem que participar, né, criar outras formas, né, de acomodação da própria família em relação ao negócio. E você tem uma propriedade, você tem aí uma sociedade que é colocada, você tem um proprietário que é controlador, é o cara que fundou, né, aqui, né? Você passa pela sociedade entre irmãos que nós já falamos, né, que começam-se os conflitos, mas dá para resolver no almoço de domingo. Passa para o consórcio entre primos, que está sendo, que acontece aqui o sarceiro, né? Ali você já não tem tanta, os conflitos são imensamente maiores, e depois você tem uma nova estrutura societária, com IPO, com debênture, coisas do jeito. E a gente não consegue falar em governança de uma empresa familiar se a gente não lembrar que nós estamos falando desses 3 eixos que eles desenvolvem juntos. O que a gente precisa entender em empresa familiar, né? É que quando a gente pega esses 3 eixos, é a base de uma governança de uma empresa familiar. Nós estamos falando, não tem jeito de a gente desconectar a família da empresa que a gente está falando, que faz parte da família, e da sociedade, dos outros negócios da família. Então, a empresa ela é tão negócio quanto uma fazenda ou alguma outra coisa que tem. O que a gente precisa ficar muito claro é que, dependente da correlação, você tem instrumentos de governança para trabalhar qualquer uma delas, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é organizar a família. Se eu tenho vários irmãozinhos, eu tenho grupos familiares, eu tenho que começar a analisar, né? Tudo em governança parte de um entendimento do acordo de acionista. E aí, na questão da família, nós temos, dependendo do ciclo de vida da família, nós temos que começar a organizar os grupos familiares. Chega um ponto que você tem que ter um conselho da família. E depois chega um ponto que você tem que começar a já preparar os herdeiros através de um conselho de herdeiros, tá? Sobre o ponto de vista de empresa, no caso de uma empresa familiar, nós temos a questão dos outros negócios da empresa que precisa fazer, né? Aí a gente fala da estrutura de societário, do conselho de sócios e proprietários, desenvolvimento dos proprietários. Coisa que começou a ficar muito comum nas empresas familiares agora, pelo menos que eu tenho tido notícia, né? É o que a gente está chamando dos protocolos familiares. É aquela empresa que já está passando da sociedade entre irmãos para o consórcio entre primos, já tem, cada filhote já tem a sua mulher, ali os meninos começando a entrar na área, na adolescência, e aí você tem que começar a organizar. O que é um protocolo familiar? É onde vai se lavar e como vai se lavar a roupa suja de cada família, blindando o negócio. Esse protocolo familiar, ele conversa com o acordo de sócio. As regras básicas desse protocolo definem praticamente as regras básicas de um acordo de acionista que define o estatuto. O protocolo familiar é no âmbito familiar, o acordo de sócio está na propriedade, e aqui você está falando ali na empresa, na gestão do estatuto que está definindo ali. Então, você tem a assembleia ali da família, os encontros. Normalmente, quando cada grupo familiar tem muitos negócios, você fala um family office, mas você tem que... É o conselho da família que vai decidir como é que você vai participar do conselho de administração daquele negócio ou daqueles negócios, e aí o conselho de sócios também conversando aqui como é que vai estar trabalhando, porque eles precisam organizar isso aqui para definir, direcionar bem uma diretoria executiva,
Quando é que se cria um conselho de família? Quando você está na segunda para a terceira geração, você já conhece, né, que ali o problema que você tem, e é um conselho de família que vai construir a unidade, a harmonia e garantir a coesão familiar. Você vai precisar de ter, num determinado ciclo de vida da empresa, alguém que vai pensar nisso. Geralmente é uma matriarca ou um patriarca, cujos valores são tão fortes e, de uma certa forma, isso gerencia as gerações todas, porque aqui naquela família é o nome da família, é a honra da família, né? Os assuntos são mais caros à família do que qualquer coisa. Como é que as famílias ali, ou esse conselho de família, vai gerenciar os negócios e como é que vai proteger as próximas gerações? Para que serve, então, o Conselho da Família? As palavrinhas-chave estão aqui em cima, viu? Ó, serve para preservar, promover, estabelecer, colaborar e administrar. Preservar a história da família, harmonia, disciplina e, principalmente, preservar o patrimônio da família. Serve para promover o que? A integração entre as gerações, o que é. É no conselho de família que fala assim, a partir de 15 anos, todo mundo vai começar a ir na festa de final de ano da empresa. Qualquer que seja encontro com funcionário, você vai levar a família a partir de que você começa a promover essa coisa, o entendimento da família, do que a empresa faz e tudo, né? Estabelece os critérios, né? Quem é que vai poder participar da família, que tipo de curso vai ter que ter, o que a empresa vai caber a empresa bancar de capacitação do sócio, dos herdeiros ou não, né? São os acordos, e esses acordos geralmente são formais, né? Então, precisam ser formados, né? Aqui colabora para quê? Porque você vai fazer e vai comprar qualquer coisa, vai precisar do dinheiro da família e tem que sempre ter o aval do Conselho da Família. Ó, nós estamos precisando fazer isso, nós estamos precisando aumentar nosso portfólio aí. Tem que ter o aval ali, porque é o Conselho da Família que vai equalizar as informações, né, o resto da família inteira a respeito do que acontece naqueles negócios, né? E vai estar administrando aí, ó, estreitar as relações, né, da empresa com a sociedade onde que ela está ali, né? E tudo bem. E tem aí a questão do family office. O conselho de sócios, gente, ele é diferente. Já é de uma estrutura diferente. Ele vai definir o que é o estatuto, como é que vai ser o escopo empresarial, o portfólio de negócios, o modelo de governança é o conselho de sócios que vai ver. E é no conselho de sócios onde são deliberados, principalmente, como é que vai ser a distribuição de dividendos ali dentro. Quem vai ficar com o quê? Quanto que cada sócio pode retirar? Se nós vamos aproveitar e colocar todo o dinheiro em fusão e aquisição, se nós vamos ter fundo para emergência ou não vamos ter. Isso é a deliberação do Conselho de Sócios. É também no Conselho de Sócios que você vai aprovar as mudanças nos acordos de acionistas, os relatórios anuais de administração, a remuneração da administração, entendendo a administração aí, os conselheiros e os diretores executivos. E ele aqui é o Conselho de Sócios que vai estar admitindo, né? Ou vai estar estudando ali a questão das autonomias alçadas. Quem faz o quê? O papel aqui de cada instância de governança é definido pelo Conselho de Sócios. E é o Conselho de Sócios que vai eleger se vai ter ou não o Conselho Fiscal e quem serão os profissionais, e eles é que vão definir como é que vai ser o esquema quanto ao Conselho de Administração também. Dá para entender que um Conselho de Família ele é muito diferente de um Conselho de Sócios, gente? O que é o Conselho de Administração? É o órgão mais importante hoje de uma empresa. Se, por exemplo, uma família tem vários negócios, cada negócio tem um Conselho de Administração, porque o Conselho de Administração é montado para garantir a perpetuidade daquele negócio específico. Por isso que tem que ter pessoas do mercado, pessoas que pensam no setor, pessoas que vão analisar aquilo sob o ponto de vista da perenidade no setor da atividade daquela empresa. Tá? Então, ele está ali para garantir o negócio.
E, às vezes, o negócio ele tem tanta interferência da família que o conselho de administração ele vem para blindar o negócio da própria família. Eles entendem os valores dos donos, ele tem ali contato com o conselho da família, ele tem ali a influência direta do conselho de sócio, e ele que vai ter que trabalhar essas duas demandas, né, de família e de sócios ali, para trabalhar e arranjar uma maneira de fazer fluir todos os valores e todas as expectativas dos sócios dentro internamente da empresa. E é o conselho de administração que vai contratar ali a diretoria executiva, né? Ali é a turma toda. Vai monitorar os resultados econômico-financeiros, a questão de compliance é direcionada e monitorada por um conselho de administração. Então, é o órgão mais importante, mas ele só pensa ali no negócio. E o que a gente precisa entender, quando você pensa no desenvolvimento da sociedade, né, da propriedade, as coisas mais importantes que nós já falamos, inclusive nos 8P nós possuamos muito isso, é a coesão, né, dos acionistas, os alinhamentos que precisa fazer entre os diversos níveis ali. Pensou na empresa, pensou no negócio, é ter um planejamento muito bem fundamentado, um planejamento estratégico de onde que você está levando aquele negócio específico e como ali. E esses propósitos têm que ser consensados com a empresa, com os sócios e com a família, né? E quando você começa a falar, né, na família, nós estamos falando aí no esquema, né, gente, de sucessão mesmo. A importância da sucessão, como é que vai ter? A família vai ter sempre alguém no comando da família, no comando da empresa, como é que vão ser esses critérios ou não? Nós vamos começar a trazer pessoas de fora da empresa para trabalhar, como é que a gente vê isso?